estamos começando mais um episódio da Odisseia Sem Espaço e hoje eu vou falar sobre Vagabond. Caraca, isso aqui é pesado. Essa é a primeira vez que eu vou falar sobre uma série que não seja única, um one shot, uma história dividida em vários livros. E eu vou explicar o porquê, porque essa é uma das minhas histórias favoritas. Vagabond é uma história do Takehiko Inoue, baseado no livro do Eiji Yoshikawa, que eu já vou falar um pouco mais daqui a pouco. E ele foi publicado, essa edição foi publicada aqui no Brasil entre 2005 e 2007. Ela é um compilado das outras edições que a Conrad também fez, que eram aquele formato de mangá padrão, que eu não tenho aqui, mas eu tenho um outro mangá da Conrad que é exatamente no mesmo formato. O que acontece é o seguinte, a edição original, o Takehiko Inoue começou a publicar lá no Japão pela Kodansha Morning Magazine em 98. E ele não acabou a história. Ele parou de desenhar em 2010 por problemas de saúde. Tem até uma entrevista que eu vou colocar o link depois na descrição pra CNN, que ele comenta sobre a vida maluca de desenhar com pouco prazo e, enfim, várias coisas. Essa edição da Conrad é bem legal, ela já é uma edição meio definitiva, então ela compila vários daqueles... São 22 que eles publicaram, até onde eu sei, né? Naquela versão menor. Nessa daqui são 14 só, então eles compilaram várias histórias e ela tem um formato bem bacana, que ela é um pouco maior do que o mangá padrão que a gente tem aqui no Brasil, vários, tá vendo? Isso acaba dando uma puta diferença. É bem maior, né? Quando você olha na história em si, é bem mais legal de ler, as imagens ficam maiores. E como é tudo sangrado, isso é animal. Além disso, tem um tratamento gráfico muito foda, que todas as edições elas têm uma sobrecapa. Ele foi um produto de livraria na época, ele não saiu em banca, diferente dos outros mangás. Ele já era meio diferenciado nesse sentido. Isso aqui é de 2005, os outros eu acabei comprando depois. Além disso, ele tem um papel bem bacana, que não estraga tanto com o tempo, não é igual esse papel jornal que eles usam aqui, que é uma porcaria, que fica, depois de um tempo, começa a amarelar tudo e fica desgastado, zoado pra caramba. E começa a ter essas manchas de papel velho mesmo. Não, ele é um papel de mais qualidade, ó, não tem esse problema. E além disso, uma coisa legal é que a cada 2 edições, uma sim, uma não, eles publicavam algumas poucas páginas coloridas, como no original. Elas foram desenhadas coloridas e, cara, é um trabalho assim de muito, muito foda, cara. Olha essas cores, cara. Esse cara manda muito bem. Essa é a primeira, né? A primeira já tem, aí na segunda não tem. Na terceira volta a ter e assim vai indo. Em todas as ímpares, se eu não me engano, tem. Acho que é mais ou menos essa frequência. Bom, o fato é que, como ele parou de desenhar lá em 2010... A gente ficou órfão dessa série até ele voltar a desenhar, eu acho que no ano passado. E o grande lance é que, assim, dessa vez quem comprou os direitos não foi a Conrad, foi a Nova Sampa, que é uma editora até mais nova, pelo que eu sei. Eu não li ainda, não peguei na mão ainda as edições novas da Nova Sampa, mas eu já vi algumas reclamações com relação à parte gráfica, porque ela tá num preço caro e ela perdeu alguns detalhes. Então, parece que essas sobrecapas não tem mais, eles tiraram as sobrecapas. E pelo que eu entendi, eles também não fizeram essa parte colorida que tem algumas aqui, né, como eu comentei. Bom, como eu falei, essa edição da Conrad já não é tão fácil assim de encontrar, porque já é bem antiga. Então em livrarias é mais difícil. Mas você encontra assim até que tranquilamente em sebo, e eu achei no Mercado Livre também bastante coisa. Uma média entre 22 e 30 reais cada uma. Não é muito mais caro do que era na época, então, enfim, é um preço até que ok. Acho que em lojas especializadas eu acabei comprando uma boa parte na Comics, em algum evento, porque eles sempre fazem promoções legais. A edição 15 e a 16, que saíram até agora, a 16 saiu agora em fevereiro e a 15 saiu acho que em janeiro, pela Nova Sampa, elas teoricamente você vai encontrar em qualquer livraria e banca, essa é a proposta deles, ele é um produto de banca também, diferente do que era esse da Conrad. Tá entre 33 e 40 mangos, que eu acho meio caro, se não sei, cara. Provavelmente vou acabar comprando porque eu quero terminar de ler a história, mas me parece um preço meio alto. Bom, o Takehiko Inoue, ele é um japonês, né? Nasceu em Kagoshima, no Japão, e... aqui na cola. E ele começou a desenhar em 88, a carreira dele como mangaka. Ele foi assistente num mangá chamado City Hunter, foi o primeiro, e depois ele publicou o primeiro trabalho dele na Shonen Jump, que é uma revista bem conhecida de mangá, e era um one shot chamado Kai the Purple. E em 89 ele participou de um projeto que eles chamam lá no Japão como Tankobon, é um formato de livro que seria mais parecido com a graphic novel que a gente conhece americana.
Então ele é uma história completa, publicada separado, não vem dentro de uma revista ou algo assim. Chamava Chameleon Jail, ele foi o ilustrador, e os textos são do Kazuhiko Watanabe. Nunca vou decorar esses nomes. Depois disso, ele fez mais algumas histórias curtas, mas o que fez sucesso pra cacete foi Slamdunk. É uma história bem legal, eu comecei a ler, eu nunca terminei de ler, eu preciso ler. Inclusive ela saiu aqui no Brasil, eu não tenho certeza, acho que foi pela Conrad mesmo. Slamdunk é bem bacana, fez sucesso no Japão pra cacete, e fez sucesso mundial, virou um anime, e possibilitou pra ele fazer várias outras coisas relacionadas ao basquete, inclusive uma série de mangás que ele também não terminou, que chama Real, que é sobre basquete sem cadeiras de roda, parece. Eu não vi, nunca vi essa. Bom, o Vagabond foi baseado no livro do Eiji Yoshikawa, que foi um cara que escreveu em 1939 um romance sobre a história do Miyamoto Musashi. Esse livro foi publicado em 113 edições pequenininhas, dentro de um jornal no Japão, e depois virou um livro, e foi um dos livros mais vendidos no Japão até hoje, e também tem fama mundial. Esse livro fazia o quê? Ele pegou a história do Miyamoto Musashi, que foi um cara que existiu, romantizou ela ao máximo. Então, ele é uma figura lendária já no Japão. Muito do que se sabe da história dele se mistura com mitos, assim. Não dá pra saber exatamente até onde foi verdade e o que é uma puta balela ou simplesmente mito. Um lance bacana pra mostrar isso é que o próprio Miyamoto Musashi já foi retratado de várias formas. Tem até uma gravura que eu achei na Wikipédia, animal, dele matando uma baleia jubarte gigantesca, assim. Ele virou realmente um mito. Ele foi um personagem histórico real, como eu falei, embora ninguém saiba direito até que ponto as histórias dele são verdade, ele de fato existiu. E ele sobreviveu uma das guerras que foi antes do período de unificação do Japão. Foi a Batalha de Sekigahara, foi onde ele começou tudo, é onde começa a história do Vagabond em si. São essas cenas incríveis aqui, que já começa colorido, chutando a bunda de todo mundo, com uma puta arte foda. Ler Vagabond é quase como assistir um filme, porque é uma história fantástica do surgimento de um mito. E o Takehiko, ele tem uma dinâmica de história, e o jeito dele desenhar e dele contar as coisas é fantástico, assim. Tem umas das cenas mais violentas e mais foda que eu já vi em qualquer história em quadrinho até hoje. Pra mim, essa é uma das melhores histórias em quadrinho que eu já li fácil. Enfim, voltando ao Musashi real, ele na verdade chamava Shinmen Takezu, e isso é uma das coisas que a gente descobre logo nas primeiras histórias aqui, né? E ele vai se tornando Miyamoto Musashi. Até onde eu percebi, ele nasceu numa família de samurais, só que o pai dele renegava ele era muito arrogante, ele acabou fugindo de casa com 8 anos e foi viver numa mata próximo ao vilarejo de Miyamoto. Existe uma lenda de que ele matou o primeiro homem na vida dele quando ele tinha 13 anos. Era um samurai peregrino, que era algo bem comum nessa época no Japão, que passava pelas cidades procurando desafio. Ele enfrentou esse cara com 13 anos e ele com uma espada de madeira, e ele espancou o cara até o cara morrer. Então, tipo, aí você já vê o quanto o cara era foda, né? Era um samurai adulto, o moleque com 13 anos já esmagou o cara. Depois disso, ele tentou participar da guerra de Sekigahara pra mostrar o quanto ele era bom, o quanto ele tinha potencial, e levar uma cabeça pro shogun, de algum general importante, pra se tornar um samurai contratado. E nessa época, no Japão, ser samurai era uma profissão, porque na verdade sempre foi, até depois disso que ela deixou de ser. Mas ela era uma profissão, então o cara tinha que arranjar um trabalho, digamos assim, que era basicamente proteger os tributos de algum lugar ou lutar em guerras por um senhor. E é isso que ele queria, não era diferente disso. Ele veio numa época em que os samurais já estavam vivendo uma fase diferente, que já tinham tentado várias pacificações. Embora não tinha rolado a unificação ainda, o samurai já tinha começado a se voltar mais numa questão de estilo, de arte marcial mesmo, de buscar a forma perfeita, aquela coisa toda. No final das contas, o Musashi, ele fundou um estilo próprio dele, que é chamado Niten Nichi Ryu, é o estilo da espada de duas mãos, que até hoje existe e é praticado na cidade de Miyamoto. E uma coisa que eu achei curiosa, que mostra o quanto o cara é foda, é que a única estação de trem no Japão que recebe o nome de alguém é essa estação de Miyamoto, que chama Musashi, graças a ele, em uma homenagem a ele. E lá ainda existe uma academia que ele fundou, e existem os seguidores descendentes da tradição dele. Ele veio aproximadamente entre 1584 e 1645. Bom, a história é gigantesca, né? Não preciso nem dizer, ele nem terminou ainda, mas ela já é gigantesca. Falando um pouco sobre o traço do Takehiko Inoue, é algo assim particularmente muito foda, como eu falei. Ele desenha misturando algumas técnicas, mas basicamente o que ele mesmo já declarou é que ele desenha com hidrocor, às vezes, né? Quando é colorido, e tem algumas que eu acho que eram coloridas que pra gente chegou em PB, mas eu não tenho certeza disso. E ele também usa muito nanquim com pincel, é a base dele, mas ele também já usou muito um tipo de pena que chama G-Pen. Uma coisa bacana que dá um dinamismo pra história é a forma como ela é colocada nas páginas, assim. Todas as páginas são sangradas, então não tem aquela borda que limita o texto ou qualquer coisa assim. E isso dá uma dinâmica diferente pra história, que é algo bem comum no mangá mesmo. Não é tão novo assim, mas é muito foda.
E uma coisa que eu acho bem bacana é a forma como ele consegue demonstrar essas agilidades, essas coisas, atitudes bizarras do Miyamoto desenhando, sabe? Porque não é fácil. Ele tem um traço que foge bastante do que a gente tem como comum pro mangá, mas ao mesmo tempo ele traz algumas coisas do mangá que é muito legal, do tipo, às vezes ele coloca um chibi ou um olho regalado, um traço assim que realmente te lembra mangá, mas ao mesmo tempo não tem aquela coisa padrão e meio estereotipada já de olhos grandes e desenho fofinho. Ele segue uma linha bem realista e tem muito rachura, assim, absurdo. É absurdo o nível de detalhe que ele faz também. Ele também desenha muito a lápis, pelo que ele diz. Algumas páginas eu acho que elas ficam no lápis, eu não sei muito bem. Ele tem uma técnica realmente mista, mas que não interfere nem um pouco assim no produto final. Muito pelo contrário, é muito foda. Tipo, no final das contas você olha e você não se incomoda. Ela tá colorida uma hora, outra hora ela tá preto e branco, e uma hora é um traço, outra hora é outro. No final o desenho é muito contínuo, assim, não existe isso de você sentir uma diferença muito grave. Bom, eu acho que essa HQ é censurada pra maiores e pra menores, não sei se oficialmente, mas ela é bem pesada. Ela tem muita violência e também tem cenas um pouco sensuais ou coisas do tipo. Bom, eu vou, assim que eu tiver as edições novas, eu vou falar sobre elas, vou comprar e daí eu mostro e digo o que eu tô achando. Ou eu faço isso quando acabar a história toda. Pode ser também, depende. Vamos lá, nas recomendações eu vou recomendar algumas coisas que até tem mais a ver com a cultura japonesa do que propriamente com samurais, mas que eu acho super válido pra agregar e você entender o cenário em que isso tudo tá rolando. Que é, a primeira coisa é o Nerdcast número 95, já meio antigo, bem antigo, que é Quem Tem Koku Tem Edo, que é fantástico, é sobre a história do Japão. Além disso, eu vi 2 documentários do History Channel. Um que eu acho essencial, que é Os Samurais, tá no YouTube, tem o link, eu vou colocar aí também. E o outro chama O Samurai, que tá em português de Portugal, foi a única versão que eu achei. Mas é um artista marcial que foi pro Japão pra estudar as técnicas do Musashi. É bem foda, mostra o quanto ele era fodão mesmo. Bom, acho que é isso. Se você já leu, se você curte, se você lê depois disso, comenta aí no vídeo. Já sabe, se você gostou, like. Se não gostou, acha uma merda, dá um dislike. Compartilha no Facebook, fale pros amiguinhos e vamos ser felizes. E valeu, um abraço.